Esta é a parte 2. Assista também as partes 3 e Aí 4. o que que aconteceu? Eu comecei a ter sonhos, é, eu comecei a sonhar que que eu estava passeando com um monte de amigos, mas eu não vi o rosto desses amigos. E esse Apoie o sonho nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. amigos. E esse sonho era recorrente. Eu comecei a sonhar que alguns amigos meus me levavam para encontrar o amor da minha vida. Aí eles falavam assim, mas você ama ele te ama. Eu falava, mas como que eu amo uma pessoa que eu não sei quem é? Aí eles falavam, não, vamos passear, vamos lá, você vai encontrar ele. Vamos dar uma volta que a gente vai encontrar. E aí no caminho eu ia conversando, e eu ia falando assim, mas tá, será que ele é moreno? E aí eles falavam, eu acho que ele é moreno. E eu falava assim, mas moreno como? Será que ele é mais maduro? Será que ele é uma pessoa é, magro, forte, alto, baixo? Eu ficava devagando assim, dialogando assim com eles sobre a minha curiosidade, e eles ficavam falando, eu acho que é por aí. Eu acho que é uma pessoa morena. Eu acho que ele não eu lembro que num dos sonhos, um dos primeiros eles falaram assim, eu acho que ele não é magro. Eu acho que ele é uma pessoa mais forte. Aí eu pensava, mas será que ele é músico? Aí a gente passava em bar, passava em festa, ia em vários lugares aqui da minha cidade. Mas E isso aí, de foi repente, vários sonhos ou um sonho só? várias vezes, eu acho que Várias foi vezes com o mesmo propósito, um mês o mesmo propósito. contexto. E aí eu acordava, ficava pensando, gente, será que eu estou apaixonada por alguém? Não sei, porque eu acordava com um sentimento muito forte em mim, assim, de estar apaixonada por alguém. Eu pensava assim, meu Deus, a última coisa que eu quero agora é uma paixão. Depois de tanta turbulência que eu passei, né? É, Arthur pequenininho e tal. E eu fiquei com aquela sensação estranha. E o Elton, meu marido, ele começou a prestar serviços para mim, porque ele fazia trabalhos de entrega, ele fazia serviço de marido de aluguel, ele sempre foi multiuso, ele fazia mil coisas, ele montava feira, e ele fazia as peças dele, já trabalhava com o Instagram dele, e aí trabalhava com as entregas de moto, ele sempre foi motoqueiro. É, ele tinha acabado de sair de uma empresa e começou a fazer vários trabalhos paralelos nesse sentido. E aí, enfim, foi se dedicar ao hobby dele, que ele é tatuador, fazia as peças dele, e aí nos intervalos ele fazia as entregas de moto, né? E aí, o que que acontecia? A gente se conheceu no grupo lá que eu atuo, daqui da nossa comunidade, daqui do Guará, eu perguntando, gente, se alguém sabe de alguém que possa dar uma olhada na minha máquina de lavar, alguém de confiança e tal, aí me indicaram ele. Aí a gente se conheceu, né? Mas enfim, ele foi indicado pela namorada dele na época. Então, assim, nada a ver, né? Mas foi uma coisa muito estranha, porque quando ele chegou, ele viu o que que era e tal, resolveu, e aí foi, assim, super bacana, super respeitoso, foi uma pessoa de indicação, então achei super ótimo, porque eu ficava sozinha com o Arthur no apartamento, meus dois filhos mais velhos já estavam, o João estava morando sozinho, o Dudu estava em Floripa, aliás, o João estava casado e o Dudu estava em Floripa, então eu estava sozinha com o Arthur, né, e aí eu tinha muito esse cuidado, né, com quem eu ia chamar para fazer qualquer serviço no meu apartamento. E aí, nisso, a gente começou a conversar, ele falou que trabalhava de entregas também e tal, se eu precisasse, não sei o quê, e eu achei o cara super bacana, super 10. Falei assim, nossa, um cara bacana, uma pessoa, né, assim, uma pessoa mais rústica, que vem, que a gente não consegue nem um diálogo ali, que você fica meio receosa, não, tranquilo, uma pessoa bacana e tal, ótimo, vou chamar mais vezes. Nisso a gente criou uma relação de trabalho, aí quebrou o secador, chamei ele, deixei com ele, aí depois, nesse intervalo da loja, eu comecei a fazer marmita fitness, entrei num negócio com a minha irmã de fazer
dieta semanal, né? E aí ele fazia as entregas para mim, e nisso a gente foi criando uma relação. E a gente conversava muito, eu achava estranho, porque toda vez que ele ia buscar, aí ele falava assim, eu vou parar aqui, vou fumar um cigarro então antes de fazer a entrega, a gente conversa um pouquinho. Nisso, ia 40 minutos a gente conversando, e eu falava assim, olha, tá dando o horário, né, então, tipo, vamos... Mas eu gostava, eu achava interessante, assim, eu achava ele uma pessoa muito bacana. E aí foi essa relação de trabalho e tal, e começaram a acontecer esses sonhos e tal, e ok. Só que eu não liguei uma coisa ou outra, de maneira alguma. Quando foi numa ocasião, já tinha um tempão que a gente já se conhecia, fazia vários servicinhos assim, sempre se cruzava e tal. Teve um dia que eu estava montando uma feirinha, que montei com as minhas amigas toda uma feira na nossa quadra, para fazer o trabalho com o meu segmento, numa feirinha com o meu segmento. E aí ele chegou lá para ajudar a nora dessa namorada dele a montar a banca dela. Paulo, eu tive a sensação, sabe quando você está num filme, naquele filme romântico, mas assim, na época eu não via com romantismo. Eu estava num filme como se fosse assim, eu estava como se fosse naqueles filmes que quando você vê uma pessoa, parece que todo mundo para e você só vê o movimento daquela pessoa ali. E aí eu fiquei pensando comigo, que estranho, esse cara me dá uma sensação estranha. Ele me dá uma sensação estranha, mas eu não sabia que era coisa de energia, porque eu não ligava isso a qualquer questão emocional, assim, de tipo, tá afim de atração física, nada disso, até porque ele não era meu tipo. Eu achava assim, tipo, eu só achava ele legal, eu pensava, pô, esse cara tem uma vibe muito legal, assim, uma energia boa, um papo legal, um cara muito 10. Eu pensava isso o tempo todo. Mas nada a ver, até porque eu respeitava, porque ele tinha uma namorada, que inclusive tinha um comércio e eu frequentava, então assim, nada a ver. Eu respeitava e tudo, ele me respeitava. Tudo bem, passou. E aí, de repente, começou esses sonhos se intensificarem, e em uma outra ocasião eu fiz um evento também na galeria de uma outra amiga e falei, olha, eu vou precisar montar uma estrutura, você pode fazer esse serviço para mim? E aí ele pegou e foi, né? E aí, nesse meio tempo, ele passou uma mensagem para ele, falou assim, Flávia, sabe que eu sonhei com você? Aí eu peguei e falei, foi mesmo, mas eu já fiquei meio assim, será que esse cara vai dar em cima de mim, né? Aí ele, não, e é verdade mesmo, não tô brincando, eu sonhei com você. Aí eu falei assim, então podia me contar o sonho, né? Mas assim, nada a ver, né? Ter namorado e tal, ainda deu um corte nele, assim, ele, não, nada a ver, eu sonhei contigo e tal, eu nem lembro o que é o sonho, mas eu sei que aí eu falando com a minha amiga, eu falei assim, aquele cara lá que faz serviço pra mim, falou que o senhor comigo, esse cara tá afim de você, eu falei, não, nada a ver. Ele até foi, assim, falou, não, até deu um corte nele e tal, porque eu também imaginei de princípio, mas tá, passou. Ele tá afim de você. Eu falei, não, ele tem namorada, eu vou lá, a namorada dele tem um restaurante, foi ela que me indicou ele, a gente tá sempre se cruzando, sempre muito respeitoso e tal, mas enfim, passou. E aí esses sonhos foram ficando mais frequentes, e aí eu andava por vários lugares, e sempre acordando com aquela sensação de que eu estava apaixonada por alguém. E aí eu comecei a ouvir música romântica, Paulo. Eu falava, ai meu Deus, só que me faltava, eu tô curtindo uma dor de cotovelo, mas sei nem por quê, sei nem por quem, né? Aí tá, passou. Quando foi um determinado momento, um dia, eu tenho um sonho, aí ele, nisso, teve um dia que ele pegou aí passou, eu fiquei sem ter serviço nenhum, assim, para fazer com ele, teve um período assim, porque até minha amiga ficou com aquele, falou que ele estava dando em cima de mim, eu fiquei com aquele na cabeça, falei, vou me afastar, com esse namorada dele, não tô afim de relacionamento, não tô no momento de relacionamento, não quero, enfim. Me afastei, sabe quando você dá um tempo, assim, eu pensei assim, vou evitar, né, porque se for isso, eu já dou uma cortada. Evitei, dei um tempo e tal. Aí, de repente, ele me chama. Poxa, não tem nenhum serviço para me fazer aí, não. Eu falei, pô, não, tá parado. Ele, olha, você tinha comentado há um tempo atrás que você estava procurando uma casa para favorecer o seu trabalho, queria sair do apartamento, que é muito desgastante, para subindo e descendo.
eu tô procurando um apartamento para tirar o estúdio lá da Keila e tal, foi dando deixas, né? Aí eu, é? Ah, tá, pois é. Aí, não, então tá, se você vê alguma coisa, ok, pode me avisar e tal. E eu falei, esse cara tá sentindo alguma coisa. Mas ele me respeitava, mas por mim, eu achei melhor não dar muita trela e tal, e seguir minha vida. Quando foi, isso, Paulo, passou-se uns 4 meses. Quando foi, no final do ano, eu sonhei. Sonhei que eu estava numa pedra, na beira da praia, só que estava à noite, eu não via o mar, mas eu escutava o barulho do mar e sabia que eu estava bem próximo, porque eu sentia a brisa do mar, escutava aquele barulho forte das ondas se quebrando, e só na luz da lua eu via eu sentada numa nostalgia, assim, terrível, e aí eu via a pessoa vindo, chegava um cara, uma presença forte, e aí pegava na minha mão, e me levantava assim dessa pedra, falava assim, olha, eu tô chegando na sua vida, não aguento mais te ver desse jeito, me espera. Aí beijou minha testa e foi embora. Só que eu não via rosto, eu só via a silhueta, a presença forte. Aí a pessoa tinha uma roupona, assim, uma jaquetona, uma bota, eu falei, nossa, mas que sonho maluco, né? Aí o outro sonho acaba e agora vem esse, aí eu fiquei encucada. Aí eu comentei com a minha amiga, falei, olha, eu tive um sonho assim, estranho. Aí ela me deu ela, Flávia, tu não estava sonhando que tu estava procurando teu namorado? É esse. Aí eu falei, meu Deus, tu não viu nada dele, nada, nada. Eu falei, não, eu não vi, só vi que ele estava de bota, de jaqueta, mas ainda assim, eu não liguei uma coisa com a outra. E ele só andava com a jaqueta de couro, com a bota, aquela presença forte. Mas eu não me liguei, porque eu tinha me afastado e estava assim, tipo, não, gente, mas esse negócio de namoro tá vindo, deixa só eu imaginar que é alguma sessãozinha boa, mas eu não tô nesse momento. Estava resgatando um longo período na minha vida, assim, eu queria mais focar no Arthur, curtir a infância dele, que eu não tinha curtido dos meus filhos, curtindo a gratidão dele estar bem, curtindo estar podendo trabalhar e podendo trabalhar com ele, enfim, eu estava nesse momento, assim, meu e dele, e do meu trabalho, comigo, mas também, nesse momento, eu ainda não tinha me dado conta que eu tinha escolhido para mim que eu ia me amar mais, porque eu tinha passado por um câncer, eu quase perdi meu filho, então eu falei assim, nossa, eu vou curtir tudo de mim e do meu filho, eu vou curtir tudo de melhor agora, primeiro eu vou aprender a me amar, eu vou me cuidar, eu vou ter carinho comigo, eu vou curtir o meu trabalho, eu larguei tudo que eu fazia antes, e assim, foi terrível, porque mexeu com o meu financeiro, mas eu falei, não, eu dou todas as minhas forças, mas se eu estiver trabalhando com o que eu gosto, de fato, com o que eu quero, eu acho que eu vou me realizar mais, eu vou me conectar mais comigo, vou ficar melhor comigo, porque eu tinha passado muito longos períodos de depressão, enfim. Então, eu já estava num processo que eu tinha escolhido muito pela dor, assim, eu escolhi não viver mais um monte de dores que eu tinha, pressão de trabalho, relacionamento difícil, porque eu trabalhei longos anos com meu pai, e, enfim, eu estava num processo que eu não tinha me dado conta. Eu escolhi, eu lembro que eu falei para o pai do Arthur assim, eu não vou me permitir passar por determinadas coisas. Então, tem algumas coisas que para não te ferir e para não me ferir, eu não vou aceitar mais. Então, a partir daqui, você vai e eu vou para o outro lado, a gente segue amigos para cuidar do nosso filho e ok. O que isso tem a ver com a questão da espiritualidade, Paulo? O que eu entendi depois foi o seguinte, esse relacionamento, ele veio depois de uma evolução pessoal minha, e eu passei por relacionamentos muito difíceis, muito difíceis. Eu tive uma sequência de relacionamentos, eu vim de um relacionamento com um pai narcisista, eu tive um primeiro marido dificílimo, que eu tive ameaça sim, porque eu impedi, mas ele tentou me agredir fisicamente, me agrediu psicologicamente, me agrediu moralmente, me agrediu de todas as formas. O segundo marido foi a mesma coisa. Então, assim, eu ainda não sabia o que era o narcisismo até eu chegar no canal, mas eu já vinha superando isso.
por amor, eu vinha pelo menos superando o meu amor próprio. E com o meu amor próprio, eu acho que eu cheguei no período de merecimento, né? Foi o que eu entendi. Mas aí, enfim, a espiritualidade me deu o aviso através daquele sonho, e aí eu não me liguei de primeiro momento. Isso foi em novembro. Poucos dias depois, eu recebo uma mensagem dele me dizendo o seguinte, ele falou assim, ó, aí a gente se viu, se encontrou num outro evento que eu estava fazendo novamente, e ele foi levar, inclusive, a namorada dele para comprar. E eu fiquei constrangida, porque na hora que ele entrou, eu tive a mesma sensação. Eu falei, gente, que coisa estranha. Esse cara me causa uma sensação estranha, ele tem uma presença estranha. Tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, eu não sei explicar. Mas tem alguma coisa. Eu fiquei com a bochecha vermelha, que eu ficava pensando se as pessoas conseguiam perceber a sensação que eu tinha, porque era um negócio, era forte, era uma presença forte que mexia comigo, mas eu não tinha atração física. Eu não olhava para ele, nossa, que gato, nossa, acho que eu tô afim desse cara. Nada disso. Era um negócio que eu não sei explicar. Era uma presença que mexia com todas as minhas emoções, mas assim, são emoções muito profundas, muito fortes, eu não sei explicar. Enfim. Aí depois daquele dia, eu falei, cara, eu não vou mais cruzar com esse cara, porque tem alguma coisa muito estranha, pode ser que eu esteja sentindo o que ele sente, talvez minha amiga estivesse certa, sei lá. Pensei assim e comecei a evitar. Só que ele percebeu que eu já vinha evitando antes, que eu passei a evitar mais. E aí, de repente, ele me viu, me cruzou comigo no mercado. E aí ele, tipo, fez igual eu fiz. Ele, tipo, parou assim, ele lá na frente, na fila, ele ficou assim, tipo, se perdeu do que ele estava fazendo, ele ficou me olhando, eu percebi aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou embora, eu fico, eu falo com ele. Aí eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa aí. Aí eu comecei a fugir, eu falei, antes que ele fale, vou fugir de novo. Eu ia na padaria, encontrava com ele. Aí eu ia, deixava meu carro, ia pro metrô, encontrava com ele. Mas não é possível que eu não vou conseguir ficar sem encontrar com esse cara, né? E aí eu falei, gente, não tem lógica, tá? Tem alguma coisa muito estranha, eu tô tentando evitar e eu fico encontrando com ele. Aí ele disse que depois do dia que ele se encontrou comigo do mercado, ele teve um negócio que ele disparou o coração dele, ele largou o carrinho, ele foi correndo atrás de mim, e ele disse que sentiu aquele impulso assim de tipo, cara, eu acho que eu tô gostando dessa mulher, acho que eu tô gostando dela, só pode ser isso. E ele disse que foi atrás, mas aí, quando ele foi atrás, ele não conseguiu me encontrar. E nisso, eu fugi porque eu senti que tinha um negócio estranho. Nisso, Paulo, depois disso, eu precisei ir lá no restaurante da amiga dele, que tinha uma peça minha que eu tinha dado para ele arrumar um tempão, e eu fui buscar. E no que eu estava saindo, ele estava saindo de lá. E aí ele pegou e me parou, aí pediu para fumar um cigarro, aí pegou uma coca, falou, não, mas peraí, eu que fico me enrolando, eu querendo ir embora, mas ao mesmo tempo achando bom aquilo, mas eu falei, meu Deus, eu tenho que sair dessa situação, Paulo. Na hora que eu cheguei em casa, que eu ficava lembrando daquela situação, que eu lembrei da imagem dele, ele pronto para sair de moto, eu falei, meu Deus, eu sonhei com ele, era ele, a silhueta, a presença, a jaqueta, o pé, tudo. Uhum. E aí, 2 dias depois, ele me manda uma mensagem dizendo, eu não suporto mais. Quando eu te falei há um mês atrás que eu estava saindo daquele, eu já estou num processo de terminar com ela não está aceitando, mas eu não quero mais, eu descobri que eu sinto um negócio estranho por você, e agora eu entendi que é realmente um sentimento forte, e eu quero namorar com você, e se você namorar comigo, se você disser que sim, a gente vai se casar, eu quero me casar com você. Meu Deus, cara louco, né? Eu pensei, como assim, né? Aí ele, não, eu quero namorar com você e a gente vai se casar. Só me dá uma chance. E eu falei, meu Deus, não, mas peraí, você resolve sua vida lá, e aí depois você vem, né?
Aí ele, não, já tô resolvendo e tal, mas me dá uma chance pra gente. Eu pensei, cara, mas aí tu termina o namoro, tu tá se resolvendo assim, não seja por mim, porque, né? Enfim. Ele, não, me dá uma chance. Paulo, eu ainda hesitei. Fui até março para dar essa chance dessa conversa. Que eu tive medo, eu tinha medo daquela sensação que eu tinha. Paulo, se existe alma gêmea, isso é a sensação da alma gêmea. Você consegue, você tem uma conexão tão forte que você consegue reconhecer o sentimento que você tem por aquela pessoa, mas ele não é carnal. Ele é um sentimento, é muito difícil explicar estando encarnada, sabe? Ele é um sentimento de espírito. É uma coisa que está no seu. É como se você. Na verdade, não é como se você encontrasse, é como se você reconhecesse. É como se você reencontrasse, mas assim, todas as nossas conexões, elas não são aleatórias. A gente gosta das mesmas coisas, a gente passou a vida inteira fazendo praticamente as mesmas coisas, a gente teve as mesmas frustrações, a gente passou pela mesma evolução de amadurecimento emocional, porque as coisas ruins que a gente acha que a gente passa, como você fala muito aí no seu canal, que a gente acha que é ruim, não é ruim. São coisas que às vezes vêm porque a gente precisa amadurecer pontos do nosso ego que são de extrema importância a gente passar por aquilo, porque não sendo assim a gente não consegue amadurecer, né? Então, assim, hoje eu agradeço. Antes eu entrava em depressão, eu passei longos períodos de depressão, enfim, eu pensava que eu nunca ia ser amada, eu nunca ia ser aceita como eu era, porque eu sou uma pessoa estranha, diferente, porque eu sou meio maluca, eu gosto de falar, eu adoro ficar sozinha, eu gosto de ler, eu gosto de artesanato, eu sei lá, eu gosto de tudo diferente, enfim, do que a minha tribo, eu não achava a minha tribo, entende? E, enfim, quando eu percebi, eu gostava muito de sair sozinha, eu tinha muito disso, assim, quando eu saía muito sozinha, porque eu gostava muito da minha companhia, porque eu gostava de fazer o que eu estava afim, não queria ir fazer o que as pessoas faziam. Eu sempre chocava divergia muito tenho amizade, mas assim, eu sempre tive meio que, falava assim, minhas amigas, minha irmã, eles falam muito, o fantástico mundo de Flávia, ela vive no fantástico mundo de Flávia, eu sou muito assim. Enfim. Então, o que isso tem a ver novamente com a espiritualidade? Quando eu cheguei no canal, que eu fui mais uma vez buscar a reconexão com a espiritualidade, eu não sabia por onde começar. Mais uma vez eu fui num centro, e aí pensei, bem, a espiritualidade vai me guiar, né? De alguma forma, vai me dar algum caminho norte, eu vou fazer o que tiver para fazer. Aí fui num curso, comecei um curso, até comentei com você sobre tomo 1, né? Não, o curso o curso se chama Tomo, é isso mesmo. E aí eu até comentei com você que é um livro fantástico, muito interessante, que é muito completo, assim, se tiver paciência, tem que ter paciência, tem que gostar de ler. Mas enfim. E aí eu comecei um processo que eu sentia uma carência muito grande, que eu acho que muita gente que tenta se entender na espiritualidade demora para se dar conta. Sente que, tipo assim, chega num centro, aí você queria conversar com alguém, sabe? Para falar assim, será que essa pessoa já passou por isso que eu passei? O que será isso? O que são essas sensações? Principalmente, eu acho que não é todo mundo, mas assim, todas as minhas experiências, elas mexem muito com o meu sentimento, com as minhas sensações, com o meu humor. Então, isso para mim era muito complicado. Eu pensava, poxa, nos centros, nas casas, faltava uma pessoa que dissesse assim, não, deixa eu te ajudar a você se entender com você. Aí eu ficava revoltada, eu falava, poxa, mas aí eu vou ficar nessa resenha, e muito livro, e muito estudo, e mais um curso, e mais um curso, e mais um curso, eu não consigo entender. E é ruim, porque você entra confuso e sai mais confuso ainda, porque tem mais um monte de coisa para você entender que eles te dão para você
para você fazer curso e mais curso, porque aí você tem que entender o seu e o do toda a espiritualidade. E eu ficava frustrada. E aí começou a acontecer o quê? Reconheci o meu amor, que hoje eu entendo que a gente é de fato, Paulo. Nós somos almas gêmeas, a gente tem uma conexão energética, uma conexão espiritual que a gente se completa no pensamento. Às vezes eu estou aqui em casa, para você ter uma ideia. Às vezes eu estou aqui em casa, e aí eu penso em fazer alguma coisa, eu penso assim, poxa, eu acho que eu estou sentindo falta disso. Aí de repente ele chega completando a minha intenção. Fala, amor, eu estava pensando, poxa, eu ia te falar isso. Então, assim, eu chamo ele pelo pensamento, ele vem, ele me liga, ele aparece. A gente tem uma conexão surreal. Surreal. Por mais que eu tente explicar, e muitas coisas que falam na espiritualidade, o que define as almas gêmeas, nos define muito. Mas, enfim, quando eu entrei no canal, que eu dei no meu depoimento, eu só me senti segura porque eu estava sendo amada, eu estava sendo aceita. E a partir do momento que você está sendo amado, e você está sendo aceito, e que você começa numa maturidade de se entender em você, que eu passei por esse processo involuntariamente, porque eu comecei a buscar o negócio da Dani e tal, e aí essa minha dedicação dependeu muito do meu marido, porque ele me ampara muito, me auxilia muito em tudo. Tudo que a gente faz junto, ele me completa. Se eu estou lavando uma louça, ele está no fogão. Se eu estou fazendo uma comida, ele está lavando uma louça. E a gente faz tudo junto da hora que acorda até a hora que dorme. Então, assim, se não fosse ele, porque, pô, os meninos hoje voltaram para casa, a gente tem uma casa grande, a gente tem os nossos bichinhos, que eu tenho 3 gatos, um cachorro, o Arthur tem 8 anos, tem o trabalho. Se não fosse ele, eu não conseguiria estar fazendo isso. E emocionalmente, psicologicamente, se não fosse estar me sentindo tão capaz e com a estima tão boa, porque o nosso relacionamento me proporciona isso, eu também não estava conseguindo me dedicar com tanta segurança, com tanta entrega, entende? E aí o que aconteceu? Começou a acontecer de eu acordar todos os dias, isso depois do canal, depois do relato, depois do relacionamento já tá fluindo, depois da gente se casar, que de fato a gente se casou 6 meses depois. Eu pensei, Paulo, quando ele me falou que a gente ia se casar e tal, eu achei loucura, eu achei que aquilo era loucura da cabeça dele. Mas a certeza que eu tinha que aquele sentimento era muito forte me fazia gaguejar, eu tremia, eu falava assim, meu filho, pelo amor de Deus, faz assim, ó, fica um dia longe de mim, porque eu preciso ver a paisagem, eu não estou conseguindo ver. E ele falava, não, só fica aqui comigo, que vai dar tudo certo, eu vou te fazer muito feliz, eu quero te mostrar, e realmente, ele é uma pessoa muito transparente, muito sincera, é um relacionamento muito leal, assim, muito... não tem que explicar. Ele tem muitos defeitos, tá? Muitos defeitos. Mas, assim, em termos da nossa relação, ela flui de uma forma que é surreal. É surreal que não... E ele não foi assim todo o tempo, né? E aí, enfim, vim parar aqui, comecei a me dedicar à espiritualidade, porque eu comecei a querer entender tudo que acontecia. E aí os eventos mediúnicos começaram a acontecer bem fortes, mais do que antes. Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.